Então hoje eu tenho o privilégio. Amém, meninas? Está dando para me ouvir bem? Beleza. Então nós vamos dar continuação a- às instruções, né? As últimas instruções que o Senhor, que Jesus dá aos discípulos, no capítulo 16, do 1 ao 33. A minha versão é a Almeida Corrigida, e vamos dar início. Tendo-vos dito estas coisas, que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Dizem, pois, que quer dizer? Que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentastes, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirar. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos, disse-vos isso, porque por parábolas. Chega, porém, a hora que vos não falareis mais por parábolas,
mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em minhas Desculpa, gente. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, Jesus. Amém. Bom, aí tem uns versículos chaves que são mais conhecidos, como diria meu pai, mais conhecido do que andar para frente, né? Que a gente ouve desde criança e às vezes a gente passa batido no contexto desses versículos, né? Então vamos tentar ver aí quais são esses versículos chaves que a gente ouve desde criança? Abre o microfone aí, quem for falar, hein? Lembra que tá fechado. Ah, tá. Eu acho que o mais conhecido é o 33, né? Que todo mundo sempre fala, né? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vos terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Acho que é o mais conhecido, né, desse capítulo, né? É. Eu acho que também o 7 e o 8, né? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aí entre o 8, que eu acho que é bem conhecido. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse sobre o Espírito Santo também é bem famoso, né? Tem outros, mas eu estou falando Tem mais alguns aí. O 24, né? Que fala da alegria completa. Peçam receberão para que a alegria de vocês seja completa. É isso. Pedindo meu nome, né? A gente ora até hoje em nome de Jesus, amém, né? Cumprindo aí 23 e essa. 24, Então, e esses versículos chaves, dentro desse contexto, o que vocês poderiam me dizer disso? Dessas instruções. Lembra que a gente está ainda naquelas últimas instruções de Jesus? Na verdade, o capítulo 16 é a fala final dele antes da oração, né? Porque o 17 já é a oração. Então, nesse 16 aí, esses versículos que vocês ouviram a vida toda, dentro desse sentido das últimas palavras de Jesus, alguma coisa mudou para vocês com essa leitura? Eu acho que esse capítulo todo, ele é uma predição, né? Jesus preparando os apóstolos, os discípulos, para o que poderia acontecer. Então, no versículo 14, ele faz é o consolo. No versículo 13, no versículo 14, ele faz uma admoestação. E nesse versículo, ele faz uma predição daquilo que poderia acontecer com eles após a saída dele e a vida do Espírito Santo. Então, isso tem a ver com essas últimas palavras de Jesus. Então, vamos tentar ver essa figura que é esse encorajador ou esse consolador que virá, né?
essa predição, como disse a Edna, da vinda do Espírito Santo, né? Que é essa, como é que Jesus está descrevendo essa personalidade do Espírito Santo, ou essa pessoa do Espírito Santo? Eu acho que ele está trazendo a ideia de que nós não estaremos só. Ele será aquele que ou é o consolador ou é o encorajador, né? Dependendo da tradução aí, mas será aquele que nos guiará, como fala no versículo 13, que também é um versículo conhecido, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Então, aqui está o segredo do que ele vai fazer. Ele vai nos guiar, vai falar não dele, mas vai falar daquilo que ele ouviu da Trindade, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, é a sensação que nós não ficaríamos órfãos. E ao Léo, né, do acaso. Não, nós temos alguém que vai nos guiar. Eu Então, quando leio isso, eu fico com essa sensação do amparo. Nós estamos amparados. Jesus está dando aqui para eles o consolo, o amparo. Vocês não vão ficar só. Porque eles eram muito falíveis, né? então, lá no versículo Nós 4, somos. no versículo 4 até responde um pouquinho do que a Angélica falou, né? Se eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu avisei, né? Nesse momento que o Espírito Santo vai agir na vida dos discípulos, né? Porque estudando isso, eu vejo que foram 3 anos assim, de muito ouvir, muita coisa eles ouviram, muita coisa eles viram, e nesse momento o Espírito Santo vai trabalhar nesse sentido de fazê-los lembrar aquilo que eles viram e ouviram, e também aquilo que eles não estavam preparados ainda para ver e ouvir, né? Porque também fazem muitas coisas, vocês não estão preparados ainda para ouvir o que tem que ouvir. Então, nesse momento que eu acho que o Espírito Santo iria agir na vida dos discípulos. Uhum. É interessante isso aí, que ele, no 12, a gente percebe uma certa angústia. Vê se vocês conseguem se identificar com Jesus, depois que vocês percebem, por exemplo, que vocês já deram todas as instruções, por exemplo, quem é mãe, quando um filho está saindo ou está tomando as próprias decisões, ou quem instruiu algum amigo e agora ou discipulou alguém e agora a pessoa tá saindo, né? Percebe se vocês se identificam com essa, eu não vou dizer angústia, mas com essa posição em que Jesus está no 12, né? Vamos dar uma lidinha no 12? Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Chega um tempo que a gente já disse, parece que a gente já disse tudo que era essencial, mas ainda a gente gostaria de dar mais alguma instrução, não tem essa sensação? Vocês têm essa sensação, né? Essa é a pergunta, né? Meninas, Bom dia, Adriana. aqui dá aquele momento em que a gente fala, né? A gente protege os filhos muito, né? E aquela hora que você fala assim, agora ele vai ter que precisar tomar suas próprias decisões, começar a guiar a própria vida, né? E eu acho interessante conversar. Jesus já começa o capítulo assim, dando já aquele choque de realidade, né? Eu lhe digo essas coisas para que não desanime na fé, né? Já fala assim, olha, o negócio que vem pela frente aí não será fácil. Eu acho que é a mesma fala que a gente fala para os filhos, olha, o mundo aí fora não é fácil, é outra realidade, né? E às vezes a gente tem tanta coisa para dizer, né? A gente queria proteger de tantas coisas, né? Mas é isso que Jesus fala para eles, né? Mas a gente vai ter alguém, um encorajador aí, que vai te ajudar nessa nova caminhada que vocês terão aqui para frente.
Foi a sensação que eu tive também, sabe? Então, eu acho que aí a gente aprende uma coisa legal com Jesus, né? Que a gente tem que dar as instruções, a gente tem que ensinar pelo exemplo, mas o tempo quando chega o tempo dos filhos ou dos discipulandos ou de quem está debaixo ali da nossa tutela, vamos dizer assim, em determinado momento, quando chega o tempo, a gente tem que deixar ir, né? Deixar ir e confiar que eles possam buscar na fonte de todo o conhecimento esse encorajamento, né? Acho que talvez a mais importante lição que a gente dê ao filho, a um discipulando, é saber aonde é a fonte. Aonde é a fonte? E a fonte é o Espírito Santo, a chave é o Espírito Santo, né? Então, assim, eu gosto de enxergar Jesus com com os mesmos medos que a gente tem, entre aspas, porque a gente tem Jesus meio como um super-herói, assim. Jesus não é super-herói. Jesus é um Deus que se esvazia de toda a glória, todo o poder sobrenatural que ele teria para vir em forma humana, para nascer bebê, né? E nesse esvaziar-se, ele tem essas emoções, é um Deus que sente, né? Igual a Agar fala lá, um Deus que me vê, como é que a Agar estava dizendo? Me vê humana, né? Me vê na minha humanidade. Então, Jesus, quando ele vem, ele é um Deus que não só que vê, mas que sente, né? E nessas últimas instruções, eu acho que nós percebemos muito bem essa marca, né, de Jesus. E a Adriana falou uma coisa que eu ia dizer até no final, Adriana, mas achei legal que você já disse, então a gente já diz, né? Todo esse capítulo, ele está nesse primeiro versículo, né? Tudo isso está sendo dito, não porque os discípulos não sabiam, é para que eles não desanimassem na fé. Porque eles já tinham recebido toda a instrução. Foram 3 anos de preparo, né? Eles já tinham recebido as instruções. Então, eu acho que quando a gente também vai dar seguimento assim para liberdade, para que quem está sob a nossa tutela caminhar, a gente tem que ter essa segurança de que a gente já ensinou o que era mais importante e que na liberdade a pessoa saiba aonde ela possa buscar, na fonte para onde ela pode se socorrer, né? Então, é bem interessante isso. Agora, lembra que eu gosto das perguntas, né? E essas perguntas dos discípulos aí? A pergunta é, para onde que ele vai? Uma coisa antes, só um detalhe antes. Essas características do Espírito Santo, isso eu acho muito importante. A gente cita muito esse versículo, né? Versículo 7, né? Se eu não estou enganada. O Consolador, que fala do Consolador. Isso. Não, o que fala do Consolador, mas o 9, Rose, do pecado, perdão, do 8, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Essa ideia do pecado, da justiça e do juízo, isso é muito importante, né? Esse discernimento dado pelo Espírito Santo, né? O pecado, gente, é sempre o de não crer. Jesus não fala de pecados específicos do tipo, aquele que adulterou, aquele não está falando de lei. Ele está falando aqui, o pecado é o não crer, né? E ele é explícito, no 9, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. O pecado é sempre o pecado de não crer. É nessa descrença, ou seja, é nesse não acreditar que reside o pecado, né? Quem ia falar? Alguém ia falar aí? Não? A justiça. Olha aí que interessante.
O pecado é não crer. A justiça de Deus é que há salvação, há uma vida eterna, né? Então aí ele fala da justiça porque voltarei para o meu Pai e não me vereis mais. Quer dizer, existe um outro tempo, um outro espaço. A justiça de Deus para nós é a promessa da vida eterna. Essa é a justiça de Deus. Às vezes a gente usa esse do pecado, da justiça e do juízo para condenar alguém, né? Para falar, olha, Deus, manda o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas não é a nossa justiça. A justiça é a promessa da vida eterna, né? Eu ir para o meu Pai, quer dizer, assim como eu vou para o meu Pai, vocês virão também para o meu Pai. E o juízo? E o juízo, que é o desfecho, né? Dessa história, é que o acusador das nossas almas já está condenado, né? Lá em Apocalipse, a visão que João escreve sobre isso, que é belíssima, ele fala, e o acusador, fiquem felizes, porque o acusador da alma de vocês já não está mais diante de Deus, ele foi jogado na terra. Mas aí vem uma parte triste, porque ele fala, mas ai daqueles que estão na terra, porque agora ele está lá para assolá-los, né? Então, essa visão de que o pecado é eu não acreditar na história de Cristo, na história que Deus escreveu para o mundo, acreditar em outras histórias. A justiça é que quando eu acredito, o Espírito Santo me convence e eu acredito, eu lembro que a minha justiça ela vai estar no céu, né? A minha justiça é ter a vida eterna. E o juízo é que não há mais condenação para mim lá, o acusador da minha alma já está para cá, não está lá, né? Então, isso é interessante, pensar nessa função do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz nesse sentido, né? Aí eu ia falar aqui dessa terceira parte, vamos dizer assim, é da pergunta dos apóstolos, dos discípulos aí, né? Os apóstolos que estavam ali. O que diz para nós essa pergunta? Está no versículo 17. Eu estava estudando sobre isso, né? E eu vi que tinha duas linhas de pensamentos que eu percebi, né? Eles poderiam estar se referindo à morte e ressurreição de Jesus, né? Então, alguns pensam que Jesus estava falando dessa forma, e outros pensam que Jesus estava falando da sua ascensão até a segunda vinda, né? Então, por isso que fala, vereis um pouco, né? Onde está? Mais um pouco e vocês me verão, né? Naquele momento, passaria a morte e depois verão novamente quando ele estivesse ascendendo ao céu, né? E outros já pensam de uma outra forma, né? O momento que ele ascendeu ao céu e que veio o Espírito e ele voltará para a segunda vinda. Uhum. Né? Pelo menos foi as duas coisas que eu ouvi eles falarem sobre isso. Legal. Mas por que será que os discípulos, de tantas coisas que Jesus estava dando instrução, por que será que eles se preocuparam justamente com isso? Justamente com esse pouco que vai, esse pouco que não vê, mais um pouco não vê, depois mais um pouco vê. O que vocês acham que eles pensaram nessa questão do pouco aí? Na verdade, ele dá a resposta logo em seguida, né? Uhum. Logo em seguida, ele já responde aqui no 20, quando ele fala: indagam entre vós acerca disso. Ou seja, aquele questionamento, né, que eles não estavam entendendo. Ele responde: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ou seja, ele estava falando que essa ida dele
era necessário, né, para que pudesse vir o Espírito Santo, e essa ida para o Pai, como fala lá no João 14, ele estava indo preparar lugar, né? Lugar para os que estavam aqui, para aqueles que realmente o seguem. Então, assim, mesmo durante todo esse discipulado que eles tiveram com Jesus, né, nesses 3 anos, eles ainda não tinham entendido isso. Como muitas coisas, né? O próprio Jesus fala, vocês ainda não estão preparados para ouvir tudo. E aí Jesus aqui está falando disso, que ele precisava ir, porque esse vai e depois volta, porque ele garantiu que vai voltar para nos buscar, né? Uhum. Para buscar a igreja. Eu Amém. entendo isso. A resposta de Jesus é exatamente essa. Mas a minha pergunta é: por que a dúvida dos discípulos residia, né, habitava esse lugar desse tempo mais um pouco? Por que que eles se inclinaram a ficar na dúvida sobre isso? Pensando agora não na resposta de Jesus, que vai ser exatamente o que a Rose disse, mas pensando agora na dúvida dos discípulos, o que que isso nos diz dos discípulos? Que eles estavam embaixo do sol. Ah, perfeito, perfeito. E que a nossa mente é muito limitada para entender. Eu vou preparar a morada, vocês não vão ficar só. Tudo isso era muito abstrato, penso eu, porque eu ia ficar igual, né? Pensando nisso. Tudo muito abstrato, então nosso pensamento é muito limitado embaixo da, né? Seguindo a sua linha, Edith, debaixo do sol aí, sempre. Eu penso isso. É isso, realmente. é isso. Eu acho tão interessante como Jesus lida conosco na nossa humanidade, né? Ele está falando e quantas vezes não é assim com a gente? A gente vai, ouve uma pregação do céu sobre o reino de Deus, e a gente pega tudo aquilo e traz para debaixo do sol, como disse a Angélica. E essa frase não é minha, não, gente, essa frase é de Salomão, viu? Eu não posso me apropriar indevidamente dos direitos autorais, né? Mas essa dualidade humana de como você fala do eterno e você traz o eterno para o que é o mais um pouco, né? Você puxa para cá. Essa é a nossa angústia, vamos dizer, né? E é legal como Jesus trata isso, a Rose falou muito bem, Jesus está falando para eles, espera aí, deixa eu contar de novo para vocês. Vocês vão chorar, o mundo vai se alegrar, mas vocês vão chorar, porque eu morri, né? Porque eu tô indo. Mas depois vocês vão lembrar que eu disse isso para vocês, né? Vocês vão lembrar disso. E aí a mente de vocês vai ser transformada, né? E a alegria de vocês vai ser, olha um exemplo aí, para quem já teve filho, os meus foram 2 partos normais, eu entendi direitinho essa dor aí. Quando vem a dor do parto, gente, é aquela dor, né? Quem não teve filho, eu vou dizer para vocês, dói, dói. Não sabe o que é dor, não sabe o que é dor. Dói, né, gente? Dói. Mas depois que nasce, passou a criança, né? A Carolzinha, eu não tomei nem anestesia, porque foi muito rápido o meu parto. Passou a criança, toda aquela dor, aquela angústia, aquela aflição, você ainda está esvaída de forças, mas aquilo tudo se transforma numa alegria, num contentamento, né? Porque nasceu ali aquela pessoa, aquele ser diferente de você, né? E olha como Jesus compara essa alegria de quando a gente sai de debaixo do sol e Jesus de fato nasce no nosso coração. E aí ele fala, assim como vocês vão estar tristes, porque eu vou morrer, né? O mundo vai ficar feliz, vocês vão ficar tristes ali, mas da mesma forma
agora vocês estão tristes, mas eu verei novamente. Então vocês se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Amém. Né? Quando Cristo nasce no nosso coração verdadeiramente, quando a gente consegue transitar dessas coisas do debaixo do sol para aquilo que é eterno, para esse lugar da eternidade, aí, mesmo diante das aflições do mundo, das dores do mundo, a gente consegue trilhar esse caminho para uma alegria duradoura, né? Uma alegria verdadeira. E isso não é uma experiência que eu posso teorizar, que eu posso ler e falar, então, racionalmente eu entendi e agora eu creio. Não, isso é uma experiência de processo de amadurecimento mesmo, de processo de desentranhamento dessa minha dor e desse meu olhar para aquilo que é debaixo do sol, para fazer com que a minha visão saia debaixo do sol e chegue na eternidade, né? Então, isso aqui eu achei também de uma beleza, né? De uma poesia. O João é muito poético, né, gente? A gente já está vendo isso, né? Bom, naquele dia, vocês não terão mais necessidade de perguntar coisa nenhuma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome, né? Uma coisa que eu tenho ficado, às vezes, um pouco assustada, e vocês vão, acho que, se reconhecer também nisso, quem frequenta a igreja ou quem participa de comunidade, é a questão da terceirização da fé. É uma falta de vivência do Evangelho de Cristo que me faz simplesmente terceirizar a fé. Tem um livro que chama Terceirização da Fé, que é do meu conhecido, vou dizer até amigo, Tomás Camba, que era um pastor lá da igreja, um jovem pastor da igreja, muito bacana, que ele fala sobre essa reflexão. Uma fé que o outro me diz, uma fé que eu não vivenciei. Essa fé que eu não vivenciei, que eu não gerei em mim, é uma fé terceirizada. Mas a fé que eu vivencio e que Cristo vivendo em mim me gera, Ele me dá essa oportunidade de tudo. O meu som não está saindo, gente? Vocês estão me ouvindo, tá? Ele está um pouquinho, para mim ele está um pouquinho abafado, não está para vocês, não, gente? Então vou falar mais perto. Obrigada. A Dilza disse que está ouvindo. A Dilza até mandou um recadinho que já vou ler, Dilza. Uma fé que não é gerada em mim, ela é uma fé que eu tenho que terceirizar. Então, eu vejo crentes muito e não só jovens, viu? Às vezes os jovens têm a experiência de Cristo e às vezes gente mais velha que depende da pregação do pastor, que depende da exortação, não que a gente não deva pregar, não deva exortar, isso tudo está dentro do padrão, mas que depende do culto de domingo para ser evangelizado ou para ser disciplinado, etc., né? Que só faz aos domingos, né? É uma fé que ela não foi gerada dentro de mim. E esse tipo de crente, né, que terceiriza, a irmã que ora, eu vou pedir para fulana orar, né? Esse tipo de crente que terceiriza é o crente que ainda não passou por esse processo de gerar o Espírito Santo dentro de si, né? Quando o Espírito Santo é gerado dentro de nós, a gente borbulha de textos, de oração, né? Aquilo flui, não tem como a gente segurar. Eu vou falar da minha amiga Esther, ela está presente, então eu posso falar dela. A Esther eu tenho visto assim com os meus olhos, né? Antes eu acreditava, mas agora os meus olhos veem, né?
Eu tenho visto como a partir do tempo em que a Esther começou a buscar de uma maneira mais específica essa questão da palavra de Deus, ela transborda, ela tem feito vocês depois peçam para ela fazer para vocês também, umas ministrações transbordantes de palavras, né? E eu estou citando o exemplo da Esther, porque a Esther eu caminho com ela há quase 40 anos, 30 e tantos anos, né? E como quando você vê o Espírito gerado na pessoa, como muda completamente, né? Borbulha a palavra. Se você quiser falar, pode falar, viu, querida? É isso que eu estou dizendo do A seu... terceirização da fé era algo tão nítido em mim que eu acreditava mais nas orações de outros do que nas minhas próprias. Se a irmã está a orar, aí eu vou ganhar, vou querer que Deus revela não sei o que para ela. Dá quase quase um misticismo. É horrível, aí você não percebe, né? Você vai vivendo, a sua comunhão com Deus não existe, existe aquele momento que você ora só para pedir alguma coisa da qual você tem medo, numa situação difícil, e fora isso, ou para julgar alguém segundo os princípios de Deus, dos seus princípios, né? Não os de Deus. Mas você invoca a Bíblia para julgar alguém, usa de maneira errada, quer dizer, tudo do avesso. E, embora o que a Edith falou é certo, enquanto tem uma coisa que me faz sempre lembrar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Antes disso, enquanto não for de todo o coração, você não encontra Deus. É isso. E é interessante que a gente chega nesse processo do buscar a Deus, e todas nós aqui, eu conheço a história, acho que de todas aqui, a gente chega nesse lugar com dores de parto. A gente chega... Não, a gente não chega nesse novo nascimento de uma maneira suave, tranquila, não. A gente chega nas dores e nas aflições deste mundo. E aí a gente vai até para o final aí do capítulo, né? É nessas dores e aflições que a gente volta e fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Nesse tem de bom ânimo. A Dilza citou aqui no chat, talvez o mesmo nascimento lá de Abacuque, não em Cristo, mas em Deus, né? A Dilza citou o capítulo 3 de Abacuque, que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, ainda que minta o fruto da vida, ainda assim me alegrarei no Senhor. Né? É o que sai da circunstância, são as aflições do mundo, eu saio dela, porque eu tenho bom ânimo, e lembrando que Jesus venceu o mundo, e que com ele eu venço o mundo, e vencer o mundo significa olhar para esse novo, né? Para esse novo céu, nova terra, né? Porque, como diz lá em Apocalipse, porque o céu, o antigo passou, né? E eu posso me sentir já parte desse novo reino, dessa nova perspectiva. Fala, Adriana. Até que eu acho que estava tudo muito teórico, né, para os discípulos, né, até essas dúvidas. E daqui para frente eles vão vivenciar essas experiências, né, esse crescimento, né. Então, eu acho muito interessante esses últimos capítulos, que o cuidado de Jesus, né, de passar para eles as instruções. E toda vez a gente vê ele falando, fortaleça o seu coração, credes em mim, né? Então, esse preparo para passar pelo parto seria que nem um pré-natal, né? A gente faz um pré-natal ali, né? Mas só quando você, por mais preparada que você esteja, né? Ele não deixa de ser um processo doloroso, mas você vai ter que passar por ele. Não tem como voltar atrás, né? Você vai passar pelas dores de parto. E eu acho que muitas vezes o que a gente para é porque a gente não quer passar pelas dores. E a terceirização da fé hoje é justamente evitar essas dores.
né? Evitar esse... Porque quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, realmente ele vai quebrando paradigmas em nós, né? Nos transformando, nos levando a novos processos onde nós teremos que fazer muitas renúncias, né? Então, você vai ter um filho, você vai fazer um monte de renúncias, né? Você vai... A vida inteira nossa é de renúncia para os nossos filhos, né? Então, eu acho que essa preocupação de Jesus, né? Dele falar, olha, você não pode desanimar. Quando você vai ganhar neném, o médico fala, bora, agora não tem, vamos terminar, né? Mas acho que muitas vezes a gente quer fugir das dores. Mesmo Jesus nos preparando aqui, dizendo, olha, vai vir aflições, vai vir dores, mas continua firme, você vai conseguir ser feliz em meio a tudo isso. Mas aí a gente, às vezes, tem que voltar aqui e ler de novo, porque a gente se perde no caminho, né? É interessante que nós vivemos numa sociedade da felicidade, né? A gente não pode estar triste, a gente sempre tem que estar bem, tem que estar... Não, aconteceu uma tragédia, não, mas tudo bem, eu estou falando do crente, não estou falando do mundão aí fora, né? Não, ai, agora você tem que mostrar a sua fé e bora, fica feliz, né? E isso é uma grande mentira, né? É uma grande mentira. A nossa felicidade não é sobre essas circunstâncias, né? Mas a gente não pode... E essa sociedade, a mesma sociedade que promove a busca pela felicidade constante, a busca pelo prazer constante, é a mesma sociedade do cansaço. Né? Nós vivemos tem até um programa na GNT que fala sobre, eu não sei se ainda tem ou se já acabou, que fala sobre a sociedade do cansaço, que é uma teoria que a psicológica, social, que é uma sociedade que está muito cansada, porque o tempo todo ela tem que buscar prazer e ser feliz, buscar prazer e ser feliz. E às vezes a gente se assusta com o evangelho que é pregado, porque é um evangelho que atende às necessidades dessa sociedade, e não é o evangelho de Cristo, é outro evangelho. O evangelho de Cristo é respira, né? Vai ter dor, mas respira. Né? Em mim vocês vão encontrar ânimo, vocês não vão desanimar na fé, tenham de bom ânimo, né? Não é uma coisa assim, busca a sua felicidade, se não está prazeroso é porque não é de Deus, né? Se está difícil, se não sei o quê, né? O caminho não é esse, né? Não, a leveza do fardo de Cristo, olha que legal isso, a leveza do fardo de Cristo é a promessa da vida eterna, é tirar de nós, essa é a leveza, é tirar de nós a responsabilidade sobre a nossa performance, o nosso desempenho, os nossos méritos, e falar, não, na eternidade, todo sacrifício já foi feito por mim. Essa é a leveza do evangelho, do fardo dele. Né? Você não precisa mais carregar sobre as suas costas a responsabilidade de se salvar, porque o seu Salvador vive, o seu Redentor vive, né? É Ele quem vive, é Ele quem fez, é Ele quem construiu. Isso traz leveza, né? A leveza não é uma vida maravilhosa, perfeita. Não é essa a leveza. A leveza, assim como a salvação não é circunstancial, a leveza também não é circunstancial. Né? Tinha um hino, um corinho que a gente falava, que eu gostava muito, que ele dizia assim, da minha adolescência: não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, o seu grande amor. Eu não me guio por vistas, alegre eu sou. Por que eu sou alegre? Porque não é o que eu vejo, mas é aquilo que Cristo fez, né? Não é a circunstância. Essa é uma vida leve, um fardo leve, né? Então, meninas, tem de bom ânimo nessa semana, porque as aflições, elas vêm, mas o nosso Deus já venceu todas elas. Amém? Amém. Amém. Amém.
Quem gostaria de orar para a gente terminar? Eu, Bora, Edna! Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas, estudando a tua palavra, Senhor. Amém. Ó querido Deus, sabemos como é difícil, Senhor, estar neste mundo, Pai. Mas sabemos que tu não enviaste o teu Espírito Santo, que é o nosso consolador, Senhor Deus, ó Pai, que tem nos ajudado a enfrentar esses períodos de grande ansiedade, Senhor Deus, ó Pai, e de incerteza, porque sabemos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, Senhor. Ó querido Deus, estamos aqui esperando a volta do teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, ó Pai. E que queremos, Senhor Deus, ó Pai, que temos sido sustentada pelo teu Espírito Santo, que vem, Senhor Deus, ó Pai, a nos encorajar, Pai, a permanecermos firmes na tua palavra, Pai. Ó querido Deus, que essa semana que continuará, Senhor, seja uma semana abençoada por ti e que teu Espírito Santo, Senhor Deus, ó Pai, esteja nos encorajando, Senhor, a continuarmos firmes, Senhor Deus, ó Pai, e entendemos que não estamos sozinhas, mas temos um caminho a percorrer e que este caminho, Senhor Deus, ó Pai, está sendo conduzido pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus, ó Pai, e por ti, Senhor, que tem nos levado a crer cada vez mais que tu não nos deixou sozinho, mas tu, Senhor, enviaste aquele, Senhor, que nos dá cada vez mais a certeza de estarmos na tua presença, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém.